Minha irmã usou a chave de emergência para fazer uma festa de Natal na minha propriedade e destruiu mais de R$ 40.000 em móveis. Levei para a justiça. Natal deveria ser sobre calor humano, certo? Sobre abraços apertados, risadas espontâneas e aquela sensação de pertencimento que aquece mais do que qualquer lareira. Mas para mim, Natal sempre foi sinônimo de ansiedade, decepção e um vazio profundo disfarçado de sorriso forçado nas fotos de família. Meu nome é Marina, tenho 34 anos, e passei a maior parte da minha vida adulta fingindo que não me importava em ser a peça esquecível do quebra-cabeça familiar. A filha confiável. A irmã compreensiva. A que nunca reclamava, nunca exigia atenção, nunca causava problemas. Até este ano. Este ano, algo se rompeu dentro de mim. Ou talvez tenha apenas revelado uma fratura que já existia há décadas. Sou a do meio de 3 irmãs. Minha irmã mais velha, Beatriz, tem 37 anos e sempre foi a estrela da família. Formada em Direito, casada com um médico, 2 filhos perfeitamente comportados que ela chama de meus príncipes em todas as conversas. Beatriz vive para as aparências. Sua casa parece saída de uma revista de decoração, suas roupas são sempre impecáveis. E ela documenta cada momento da vida dela como se estivesse constantemente sendo avaliada por um júri invisível. Depois vem eu. E depois vem Laura, a caçula com 28 anos. Laura é o oposto de Beatriz em muitos aspectos, mas igualmente problemática à sua maneira. Ela é a artista livre, a alma criativa que nunca consegue manter um emprego por mais de 6 meses. Sempre tem um novo projeto, uma nova paixão, uma nova desculpa para por que as coisas não deram certo dessa vez. E sempre, precisa de ajuda financeira. Nossos pais, Helena e Roberto, são pessoas complicadas envoltas em boas intenções. Minha mãe é professora aposentada, daquele tipo que acredita que honestidade brutal é uma virtude, quando na verdade é apenas crueldade disfarçada de franqueza. Meu pai é contador, um homem silencioso que expressa amor através de gestos práticos, mas nunca com palavras ou presença emocional real. Cresci sendo a filha invisível. Quando Beatriz ganhava prêmios na escola, havia jantares comemorativos. Quando Laura tinha crises existenciais e abandonava mais um curso, havia longas conversas familiares sobre apoio e compreensão. Quando eu tirava notas excelentes, ouvia um muito bem, filha, distraído durante o comercial da novela. Aprendi cedo que meu papel era não dar trabalho. Ser autossuficiente. Não precisar de ninguém. E por muito tempo, convenci-me de que isso era força, não negligência. Saí de casa aos 19 anos para fazer faculdade de administração em outra cidade. Trabalhei durante toda a graduação, fiz estágios em 3 empresas diferentes, e me formei com honras. Ninguém da família compareceu à minha formatura. Beatriz estava grávida do 2º filho e não podia viajar. Laura estava passando por um momento difícil, após terminar com o namorado. Meus pais decidiram que não valia a pena a viagem de 6 horas. Enviei fotos pelo WhatsApp. Recebi alguns emojis de palmas. Depois da faculdade, construí minha carreira metodicamente. Comecei como analista em uma startup de logística, subi para coordenadora em 2 anos. E aos 28 fui contratada como gerente de operações em uma empresa de tecnologia em crescimento. Aos 31, recebi ações da empresa como parte de um programa de incentivo. Quando a empresa abriu capital 1 ano depois, essas ações se transformaram em uma quantia que mudou completamente minha realidade financeira. De repente, eu tinha mais dinheiro do que jamais imaginei precisar. Não milhões extravagantes como nas histórias que você lê online, mas o suficiente para comprar um apartamento à vista, investir bem, e viver confortavelmente sem nunca mais me preocupar com contas no final do mês. Nunca contei à minha família sobre isso. Não por malícia, mas por autopreservação. Eu conhecia essas pessoas. Sabia exatamente como a dinâmica mudaria no segundo em que soubessem que eu tinha dinheiro. Laura apareceria com oportunidades de investimento em seus projetos fadados ao fracasso. Beatriz de repente me incluiria em seus planos, mas apenas como patrocinadora. Meus pais começariam a fazer comparações, a criar expectativas, a me tratar como um recurso em vez de uma filha. Então mantive tudo em silêncio. Continuei dirigindo meu Honda Civic 2015. Continuei comprando roupas em liquidação. Continuei vivendo em um apartamento de 2 quartos modesto, mas confortável. E nunca mencionei minha situação financeira real. Mas tentei, à minha maneira, me conectar com eles. Enviava presentes pensados nos aniversários. Ligava regularmente, mesmo quando as conversas eram unilaterais. Oferecia ajuda quando sabia que precisavam, mas sempre de forma discreta. Em julho do ano passado, comprei uma casa na Serra.
Não era uma mansão, mas era especial. 3 quartos, uma sala ampla com lareira de pedra, uma cozinha enorme com ilha central, e o melhor de tudo, uma varanda que dava para as montanhas, onde você podia ver o nascer do sol pintando o céu de dourado e rosa todas as manhãs. Comprei pensando em criar memórias, em finalmente ter um lugar onde pudesse reunir minha família de forma mais íntima, mais autêntica. Longe das distrações da cidade, longe das máscaras sociais. Apenas nós, conversando de verdade e reconectando. Passei agosto e setembro decorando o lugar com carinho. Comprei jogos de cama macios para todos os quartos. Enchi a cozinha com utensílios de qualidade. Instalei uma TV grande na sala para as crianças. Até comprei brinquedos e livros infantis, pensando nos sobrinhos que raramente via. Em outubro, no grupo de WhatsApp da família, enviei fotos da casa. Pessoal, comprei este lugar na serra. Estava pensando, que tal passarmos o Natal lá este ano? Todos juntos, sem pressa, sem correria. Podemos cozinhar juntos, fazer caminhadas, deixar as crianças brincarem. O que acham? Vi que todos leram a mensagem. Os 3 pontinhos apareceram e desapareceram várias vezes enquanto alguém digitava e apagava. Finalmente minha mãe respondeu. Que legal, Marina. Vamos pensar com calma. Beatriz reagiu com um emoji de coração. Laura com um uau. E então? Silêncio. Dias se passaram. Semanas. Enviei a localização exata. Mencionei que tinha espaço para todos, que as crianças adorariam. Nada. No início de novembro, minha mãe ligou. Não para falar sobre a casa, mas para dizer que Beatriz havia se oferecido para sediar o Natal na casa dela. Faz mais sentido, filha. As crianças têm todos os brinquedos lá, e a Bia já está planejando tudo. Senti aquela facada familiar no estômago. Aquela sensação de ser descartada, substituída, esquecida. Mas forcei um tom leve. Ah, tudo bem. Entendo. Talvez no próximo ano. Você vai estar lá, né? Na casa da Bia? Claro, menti. Porque já estava decidindo que não iria. Desliguei o telefone e fiquei sentada na minha sala, olhando para as paredes vazias, sentindo aquele vazio familiar se expandir no meu peito. Quantas vezes isso tinha acontecido? Quantas vezes eu havia me oferecido, me esforçado, tentado, apenas para ser gentilmente empurrada para as margens. Decidi que passaria o Natal sozinha. Talvez fosse até libertador. Poderia ir para casa na serra, ler livros, caminhar na natureza, finalmente ter um feriado tranquilo sem as tensões familiares. Comprei presentes para os sobrinhos mesmo assim. Embrulhei com capricho. Escrevi cartões carinhosos, e enviei tudo para o endereço de Beatriz 3 semanas antes do Natal. Uma parte de mim ainda queria acreditar que minha ausência seria notada, que talvez alguém perguntasse por mim. A véspera de Natal chegou. Estava na casa da serra, tinha feito uma janta simples para mim mesma, acendido a lareira, e estava assistindo a um filme antigo quando meu celular vibrou. Uma notificação do Instagram. Beatriz me marcou em uma foto. Meu coração acelerou com aquela sensação idiota de esperança. Talvez fosse uma foto dos presentes que enviei, um agradecimento público, um reconhecimento de que eu fazia parte daquela família também. Abri o aplicativo. A foto era da sala da minha casa. A minha lareira. A minha varanda ao fundo. A minha árvore de Natal que eu havia deixado montada, decorada com enfeites que comprei especialmente. Na legenda, Natal em família no nosso refúgio na serra. Tão abençoados por este lugar mágico. Hashtag família é tudo. Hashtag Natal perfeito. Hashtag gratidão. Ampliei a imagem com dedos trêmulos. Lá estavam todos eles. Minha mãe e meu pai no sofá que eu escolhi. Beatriz e o marido dela segurando taças de vinho da minha adega. Laura sentada na minha poltrona de leitura favorita. As crianças brincando com os brinquedos que comprei para quando eles visitassem. Continuei rolando. Havia mais fotos. A mesa de jantar posta com minha louça. A cozinha cheia de panelas e comida. Uma selfie de Laura na varanda com a legenda "Acordar para esta vista". Eles estavam na minha casa. Sem perguntar. Sem avisar. Sem me convidar. Como eles entraram? A resposta veio quando vi uma foto de Beatriz segurando uma chave, com a legenda: "A Lau achou a chave extra ontem quando passou aqui para deixar as malas". Laura. Claro, eu havia dado uma cópia da chave para ela meses atrás, quando mencionei casualmente que estava preocupada em ter apenas um jogo. "Guarda uma cópia para mim? Caso eu perca a minha". Ela concordou, e eu nunca mais pensei nisso. Até agora. Até perceber que eles não apenas planejaram passar o Natal na minha casa sem me contar. Eles executaram o plano. Entraram na minha propriedade. Usaram minhas coisas. E postaram sobre isso como se fosse deles.
Fiquei olhando para a tela do celular por tanto tempo que ela escureceu automaticamente. Acendi de novo. Continuei olhando. Não era só raiva o que eu sentia. Era algo mais profundo, mais devastador. Era a confirmação de algo que eu vinha negando por anos. Para eles, eu simplesmente não importava. Eu era um recurso. Um plano B. Uma conveniência. Li os comentários na publicação de Beatriz. Amigos elogiando a casa linda. Parentes distantes comentando que família abençoada. Alguém perguntou de quem é essa casa incrível, e Beatriz respondeu com um emoji piscando da família. Da família. Como se fosse um patrimônio coletivo. Como se meu trabalho, meu dinheiro, minha propriedade fosse automaticamente deles também. Fui até a cozinha e me servi de uma taça generosa de vinho. Minhas mãos tremiam. Minha respiração estava acelerada. Uma parte de mim queria chorar. Outra parte queria gritar. Mas a parte que venceu foi a que queria agir. Voltei para o celular e comecei a digitar um comentário na foto. Então apaguei. Digitei novamente. Apaguei. Respirei fundo. E finalmente escrevi: que linda minha casa. Já que estão aproveitando, aproveitem enquanto podem. Os inquilinos chegam em 3 de janeiro e já pagaram adiantado. Feliz Natal! Cliquei em publicar antes que pudesse me arrepender. 3 segundos depois, a publicação desapareceu. Deletada. Então meu telefone explodiu. 17 chamadas perdidas nos primeiros 10 minutos. Mensagens chegando em avalanche. Mãe, Marina, o que foi isso? Liga pra mim agora. Beatriz, você não pode estar falando sério. Tem crianças aqui. Laura, cara, que dramática. Era só uma surpresa pra você. Pai, filha, vamos conversar com calma. Não precisa disso. Beatriz novamente, você está arruinando o Natal das crianças. Parabéns. Coloquei o telefone no silencioso e deixei sobre a mesa de centro. Observei a tela iluminar repetidamente com novas mensagens, novas chamadas. Era quase hipnótico. Como um enxame de vespas furiosas batendo contra um vidro. Servi-me de mais vinho e sentei na varanda da minha pequena pousada na serra, a cerca de 40 minutos da minha casa. Sim, eu tinha alugado um lugar para passar o Natal sozinha, porque não queria ficar na minha própria propriedade sentindo pena de mim mesma. A ironia agora era quase engraçada. O céu estava limpo, cheio de estrelas. O ar gelado queimava meus pulmões a cada respiração. E pela primeira vez em anos, senti algo que não era aquela tristeza familiar, aquela resignação silenciosa. Eu sentia raiva. Pura, cristalina, justificada raiva. Deixei passar 1 hora antes de pegar o telefone novamente. 53 mensagens não lidas. 24 chamadas perdidas. Até minha avó paterna, que mal sabia usar o WhatsApp, havia mandado um áudio confuso perguntando o que estava acontecendo. Abri o grupo da família. Caos total. Beatriz, ela está pirando. Alguém precisa ir lá falar com ela. Mãe, Marina sempre foi dramática quando quer atenção. Laura, gente, eu pedi perdão. O que mais ela quer? Rolei para cima procurando esse pedido de perdão. Encontrei. Desculpa aí, não pensei que você ia surtar. Esse era o pedido de perdão. Pai, vamos todos nos acalmar. Marina, se você está lendo isso, podemos resolver. Respirei fundo e comecei a digitar. Pausei. Li o que havia escrito. Apaguei tudo. Precisava fazer isso direito. Precisava que cada palavra contasse. Finalmente escrevi. Deixem-me explicar algo com clareza, já que parece haver uma confusão monumental sobre propriedade e respeito. Aquela casa é minha. Eu comprei com meu dinheiro. Eu decorei. Eu paguei cada conta. Vocês entraram sem permissão, sem me avisar, e depois postaram nas redes sociais como se fosse um patrimônio familiar compartilhado. Isso não é surpresa. É invasão. E Laura, usar a chave que te dei para emergências para planejar férias em família da qual fui excluída não é não pensar. É traição deliberada. Então sim, eu falei sério sobre os inquilinos. Vocês têm até 3 de janeiro. Aproveitem o resto das festas na minha casa. Enviei. Silêncio. Por exatos 40 segundos, nenhuma resposta. Nenhum indicador de digitando. Nada. Então, Beatriz, você está tendo um colapso nervoso. Precisamos conversar pessoalmente. Mãe, Marina Sofia, que vergonha. Expor a família assim. Laura, nossa, quanta amargura. Feliz Natal para você também. Notei o padrão imediatamente. Nenhuma delas estava abordando o que eu tinha dito. Nenhuma estava reconhecendo a invasão, a falta de respeito, a exclusão deliberada. Em vez disso, estavam me pintando como desequilibrada, dramática, problemática. Era jogada clássica. Virar a vítima em vilã. Pai, Marina, vamos conversar amanhã. Hoje é Natal. Digitei rápido. Hoje é Natal.
e eu não fui convidada para passar com vocês. Mas minha casa foi. Interessante como as prioridades funcionam. Deixei o grupo após enviar. Não silenciei, deixei completamente. O botão vermelho de sair do grupo nunca me pareceu tão satisfatório. As mensagens privadas continuaram chegando por mais 1 hora, mas eu não abri nenhuma. Terminei meu vinho, tomei um banho longo e quente e fui dormir mais cedo. Pela primeira vez em anos, dormi profundamente. Sem aquele nó no estômago. Sem aquela ansiedade roendo. Apenas paz. Acordei no dia de Natal com 27 novas mensagens e 12 chamadas perdidas. Preparei café, sentei na pequena varanda da pousada com minha caneca fumegante, e finalmente abri as mensagens. Beatriz, 2h34 da manhã em Marina, por favor. As crianças estão chorando. Eles não entendem porque a titia está brava. Você vai mesmo fazer isso com eles? Ah, sim. A carta das crianças. Como se eu fosse a responsável por criar uma situação impossível de explicar para 2 seres humanos inocentes. Laura, 3h15 da manhã. Você virou outra pessoa. Dinheiro mudou você. A Marina que eu conhecia nunca seria tão cruel. Interessante. Ela mencionou dinheiro. Eu nunca tinha falado sobre minha situação financeira, mas aparentemente Laura tinha deduzido algumas coisas. Ou talvez estivesse apenas atirando no escuro. Mãe, 6h47 da manhã. Filha, sei que está magoada. Mas família perdoa. Vem almoçar com a gente aqui. Vamos conversar direito. Almoçar. Na minha casa. Onde eles estavam sem permissão. Como se fosse um favor que estavam me fazendo. Pai, 7h23 da manhã. Marina, liguei pro seu primo Marcelo, que é advogado. Ele disse que você não pode expulsar a gente assim do nada. Então vamos com calma. Pronto. Ameaças legais veladas. Porque é claro que fariam isso. Li todas as mensagens 2 vezes, saboreando cada palavra, cada tentativa de manipulação, cada ataque disfarçado de preocupação. E então arquivei todas sem responder. Em vez disso, abri meu laptop e fiz algo que vinha adiando há semanas. Liguei para minha advogada. Doutora Cecília atendia clientes até durante feriados mediante um generoso bônus, e eu estava disposta a pagar. Expliquei a situação em detalhes, a invasão, as postagens, as mensagens. Tecnicamente sua irmã tinha uma chave, ela disse pensativa. Mas você pode argumentar que foi dada para emergências específicas, não para uso recreativo não autorizado. Você tem isso por escrito? Não. Foi uma conversa casual. Complicado. Mas não impossível. Eles causaram dano à propriedade? Ainda não sei. Não estive lá. Você quer que eu envie uma notificação formal de desocupação? Hesitei. Essa era a linha que, uma vez cruzada, não tinha volta. Seria guerra total. Ainda não, respondi. Mas prepare o documento. Posso precisar dele. Entendido. Outra coisa, mude as fechaduras imediatamente. E se ainda não tem, instale câmeras de segurança. Você vai querer documentação de tudo a partir de agora. Agradeci e desliguei. Ela estava certa. Eu precisava de evidências. Liguei para um serviço de chaveiro 24 horas e agendei a troca de todas as fechaduras para 27 de dezembro, quando teoricamente minha família já teria ido embora. Depois entrei em contato com uma empresa de segurança para instalação de câmeras. Enquanto fazia isso, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. Marina? Era a voz do meu cunhado, Rodrigo, marido de Beatriz. Olha, eu sei que as coisas estão tensas. Mas posso falar com você? Só 5 minutos. Sem plateia. Considerei desligar. Mas Rodrigo sempre foi o mais razoável do bando. Médico pragmático, geralmente ficava fora do drama familiar. 3 minutos, concedi. Justo. Olha, eu não sabia de nada disso. Quando Beatriz mencionou que íamos para uma casa na serra, eu achei que era aluguel. Só descobri ontem à noite, quando você comentou que era sua propriedade. E sinceramente, estou muito desconfortável aqui agora. E deveria estar. Sim, eu sei. Olha, não estou ligando para defender ninguém. Estou ligando porque achei que você merecia saber que nem todos nós estamos confortáveis com isso. Eu falei com a Beatriz. Deixei claro que isso foi completamente inadequado. E o que ela disse? Ele suspirou pesadamente. Que você está exagerando. Que é só uma casa. Que família não precisa pedir permissão para essas coisas. Família não precisa pedir permissão, repeti, sentindo a raiva borbulhar novamente. É exatamente essa mentalidade que me trouxe aqui. Eu sei. E discordo completamente dela. Mas Marina, as crianças, eles realmente não entendem o que está acontecendo.
Acordaram animados hoje, e agora há essa tensão no ar. Eu odeio que eles estejam no meio disso. Senti uma pontada de culpa. Depois raiva por sentir culpa. Rodrigo, eu não coloquei as crianças no meio de nada. Beatriz fez isso quando decidiu invadir minha propriedade e depois usar os próprios filhos como escudo emocional. Silêncio do outro lado. Você está certa, ele disse finalmente. Completamente certa. Olha, vou fazer o possível para que a gente saia daqui amanhã. Não 3 de janeiro. Amanhã. Obrigada. E Marina? Sinto muito. Você não merecia isso. Ele desligou. Fiquei olhando para o telefone, processando. Era a primeira vez que alguém da família tinha reconhecido, sem ressalvas, sem mais que o que fizeram estava errado. Não mudava nada. Mas era algo. Passei o resto do dia de Natal caminhando pelas trilhas ao redor da pousada. O dono, seu Paulo, tinha até me convidado para almoçar com sua família, mas educadamente recusei. Precisava estar sozinha, processar tudo, decidir meus próximos passos. Porque uma coisa estava clara, isso não acabaria aqui. Essa não era uma briga de família que seria esquecida após alguns meses de silêncio constrangido. Isso era um ponto de ruptura. Voltei para meu quarto ao entardecer e pela primeira vez desde que vi aquela publicação no Instagram, abri as redes sociais deliberadamente. Beatriz havia deletado a postagem original, é claro, mas isso não significava que tinha desaparecido. Screenshots são eternos. E alguém, provavelmente algum amigo de Beatriz que não entendeu a situação, havia comentado algo antes da postagem ser removida. E esse comentário estava capturado em uma resposta de outro amigo. Comecei a juntar as peças. Aparentemente Beatriz havia planejado isso há semanas. Havia mencionado para várias pessoas que estava organizando um Natal especial na casa de campo da família. Família. Nunca meu nome. Sempre da família como se fosse um bem coletivo. E mais, ela havia marcado a localização. Minha localização exata estava visível para seus 3.400 seguidores. Senti meu estômago revirar. Não era só sobre usar minha casa. Era sobre expor minha propriedade, minha localização, minha privacidade para milhares de estranhos. Abri meu Instagram e fui direto para minhas configurações. Bloqueei Beatriz. Depois bloqueei Laura. Hesitei sobre bloquear meus pais, mas decidi que não. Ainda não. Então fiz algo que nunca tinha feito antes. Criei uma nova postagem. Uma foto do pôr do sol que tinha visto da trilha hoje com uma legenda simples. Às vezes, o melhor presente de Natal é perceber quem você não precisa mais agradar. Feliz Natal para quem ainda está construindo limites e aprendendo que paz é mais importante que performance familiar. Nascer do sol sobre montanhas. Publiquei. Nos 15 minutos seguintes, recebi 17 mensagens diretas de amigos e conhecidos. Está tudo bem? Precisando conversar? O que aconteceu? Respondi alguns com vaguidão gentil. Só reflexões de fim de ano. Tudo tranquilo. Mas uma mensagem se destacou. Era de Camila, uma colega de trabalho que havia se tornado amiga nos últimos anos. Miga, vi que você bloqueou sua irmã, sim, stalkeei, me perdoa. Se quiser companhia nesses dias, minha família é caótica mas acolhedora. Mesa sempre tem espaço para mais um. Coração vermelho, algo se rompeu no meu peito. Não era pena de mim mesma. Era gratidão. Gratidão por pessoas que nem eram do meu sangue me tratarem com mais consideração que minha própria família. Obrigada, Cami. De verdade. Talvez aceito nos próximos dias. Coração vermelho. Coloquei o telefone de lado e percebi que estava sorrindo. Um sorriso genuíno, não aquele forçado que eu usava há anos nas reuniões familiares. Talvez, só talvez, isso não fosse um fim. Talvez fosse um recomeço. Na manhã seguinte, 26 de dezembro, acordei com uma mensagem de Rodrigo enviada às 6h47 da manhã. Marina, consegui convencer a Beatriz a sair hoje. Estamos arrumando as malas agora. Deve estar tudo livre por volta do meio-dia. Desculpa novamente por tudo. Respondi com um simples, obrigada, Rodrigo. Mas não relaxei completamente. Conhecia minha irmã bem demais para acreditar que ela simplesmente aceitaria a derrota e sairia silenciosamente. Beatriz não funcionava assim. Para ela, recuar era admitir erro, e admitir erro era inaceitável. Às 11h30, recebi uma videochamada de Laura. Ignorei. 3 minutos depois, ela ligou novamente. Ignorei de novo. Então veio a mensagem. Laura, Marina, atende porra. Precisamos falar agora. Algo no tom me fez atender na terceira tentativa. O rosto de Laura apareceu na tela, e ela claramente não estava na casa da Serra. Estava em algum lugar externo, barulho de trânsito ao fundo. Onde você está? Perguntei.
saindo da cidade. Olha, eu sei que você está puta comigo. Eu mereço. Mas preciso te contar uma coisa antes que você descubra de outra forma. Meu estômago apertou. O que você fez, Laura? Ela olhou para o lado, mordendo o lábio inferior, um tique nervoso que ela tinha desde criança quando estava prestes a confessar algo terrível. A Beatriz. Ela ficou meio descontrolada ontem à noite. Depois que você saiu do grupo. Ela bebeu demais e começou a falar que você não merecia aquela casa, que você sempre foi metida. Que tinha certeza que você roubou o dinheiro da empresa, ou algo assim para ter aquilo tudo. E ela? Ela tipo, danificou algumas coisas. Sentiu o sangue gelar. Que tipo de coisas, Laura? A poltrona da varanda. Ela derramou vinho tinto, acidentalmente. As aspas são porque eu vi e não foi acidente. E tem uns riscos na mesa de jantar que eu juro que não estavam lá quando chegamos. E ela pode ter quebrado uma das luminárias do quarto principal. Fiquei em silêncio, processando. Marina, você ainda tá aí? Estou. Mais alguma coisa que eu deveria saber? Laura hesitou novamente. Ela levou algumas coisas. Umas garrafas de vinho da sua adega. Uns livros. Disse que família compartilha, e que você estava sendo egoísta mesmo. Você tentou impedir? Marina, você conhece a Beatriz quando ela fica assim. É impossível. Você poderia ter me ligado. Poderia ter filmado. Poderia ter feito literalmente qualquer coisa além de assistir. Eu sei, ok? Por isso estou te contando agora. Depois do fato. Depois que ela já fez os danos e fugiu com minhas coisas. Melhor tarde do que nunca? Laura tentou um sorriso fraco que morreu instantaneamente ao ver minha expressão. Respirei fundo. Laura, obrigada por me contar. Mas você entende que isso muda tudo, certo? Isso não é mais só sobre desrespeito ou limites. Isso é destruição de propriedade e roubo. Você não vai, processar ela, vai? Por que não? Porque ela é sua irmã. Caralho, Marina, família resolve essas coisas internamente. Família, repeti, sentindo o peso da palavra. Família me excluiu do Natal. Família invadiu minha casa. Família destruiu minhas coisas deliberadamente. Família roubou de mim. Em que ponto exatamente eu deveria valorizar esse título mais do que minha própria dignidade? Laura ficou em silêncio. Você está indo para onde agora? Perguntei. De volta para São Paulo. Vou ficar uns dias na casa de uma amiga. Não quero estar perto disso tudo. Conveniente. Marina. Laura, eu preciso desligar agora. Tenho ligações para fazer. Desliguei antes que ela pudesse responder. Imediatamente liguei para a doutora Cecília novamente. Ela atendeu no segundo toque. Temos vandalismo e roubo, disse sem preâmbulo, e relatei tudo que Laura havia me contado. Você confia na palavra dela? Infelizmente sim. Laura é muitas coisas, mas mentirosa calculista não é uma delas. Ela está se sentindo culpada, o que significa que é verdade. Ok. Você precisa ir até lá agora. Fotografe tudo. Documente cada dano. Se tiver câmeras da vizinhança ou da comunidade, solicite as gravações. E Marina, quero que você faça um boletim de ocorrência. Um BO. Contra minha irmã? Sim, porque se você não fizer, não há registro oficial. E sem registro oficial é sua palavra contra a dela. E família sempre fecha fileiras, você sabe disso. Ela estava certa. Eu sabia disso. Vou para lá agora. Quer que eu vá com você? Posso estar aí em 2 horas. Não precisa. Mas obrigada. Arrumei minhas coisas rapidamente, agradeci ao seu Paulo pela hospitalidade, e dirigi até minha casa na Serra. Durante todo o trajeto de 40 minutos, minha mente alternava entre incredulidade e uma raiva fria e calculista. Quando cheguei, o silêncio era absoluto. Nenhum carro na entrada. Aparentemente, eles realmente tinham ido embora. Usei minha chave para entrar, e imediatamente o cheiro me atingiu. Vinho, comida, aquele cheiro característico de muitas pessoas ocupando um espaço que não foi feito para tanta gente. A sala de estar estava relativamente intacta, apenas bagunçada. Copos sujos espalhados. Migalhas no sofá. A TV ainda ligada, pausada em algum filme infantil. Caminhei até a cozinha. Pia cheia de louça. Lixo transbordando. A ilha central que eu tanto amava estava coberta de manchas, molho, vinho, algo gorduroso que tinha escorrido e secado. Comecei a fotografar tudo metodicamente. Cada ângulo, cada dano. A mesa de jantar de madeira maciça que eu havia comprado de um artesão local tinha riscos profundos na superfície. Não eram marcas de uso normal. Eram deliberadas, como se alguém tivesse arrastado algo pesado e afiado propositalmente. Subi para os quartos. O principal, meu quarto, estava em caos. Roupa de cama amarrotada e manchada.
A luminária de cabeceira estava no chão, quebrada em 3 pedaços. E na parede acima da cama havia uma marca. Parecia vinho atirado com força. Fotografei tudo. O closet estava aberto. Percebi que algumas roupas minhas que eu tinha deixado ali estavam espalhadas pelo chão. Uma blusa de seda cara tinha uma mancha de maquiagem na gola. Continuei documentando. A varanda era o pior. Minha poltrona de leitura favorita, uma peça de design que eu havia comprado em um leilão, estofada em um tecido bege claro, estava arruinada. Uma mancha enorme de vinho tinto cobria o assento e o encosto. E não era só vinho. Havia algo queimado também. Marcas de cigarro no braço da poltrona. Eu nem sabia que Beatriz fumava. Tirei dezenas de fotos. Vídeos também, narrando o que estava vendo. Desci para a adega no porão. A porta estava aberta, eu sempre a mantinha trancada. Pelo menos 10 garrafas tinham sumido, incluindo uma Chantal Margaux 2005 que eu tinha guardado para uma ocasião especial. Valia mais de R$ 2.000. Fotografei as prateleiras vazias, os espaços onde as garrafas deveriam estar. A estante de livros no escritório estava visivelmente mais vazia também. Alguns primeiros exemplares que eu colecionava tinham desaparecido. Um deles era uma edição antiga de Machado de Assis que tinha custado uma pequena fortuna. Depois de 2 horas documentando cada cômodo, cada dano, cada item faltando, sentei na escada da varanda e apenas senti. Não era tristeza. Não era nem raiva mais. Era uma clareza cristalina e fria. Minha irmã não tinha destruído essas coisas em um momento de raiva descontrolada. Ela tinha feito isso porque sabia exatamente o que estava fazendo. Era uma mensagem. Se eu não posso ter, você também não vai poder desfrutar. Era vingança por eu ter ousado estabelecer limites. Peguei meu telefone e liguei para a doutora Cecília. Está tudo documentado, disse quando ela atendeu. E é pior do que eu imaginava. Quanto você estima em danos? Fiz um cálculo rápido mental. Entre 25 e 30 mil reais. Talvez mais se contar as garrafas de vinho e os livros raros. Ouvi ela assobiar baixo. Isso já é crime patrimonial qualificado. Marina, eu vou ser direta. Você tem um caso sólido aqui. Mas precisa decidir até onde quer levar isso. Até o fim, respondi sem hesitar. Quero o boletim de ocorrência. Quero o inventário completo de danos. Quero orçamentos de restauração. Quero tudo documentado legalmente. Você tem certeza? Porque uma vez que você fizer o BO não tem mais volta. Sua família vai te ver como a pessoa que levou a própria irmã à polícia. Doutora Cecília, minha família já me vê como invisível na melhor das hipóteses, e como um banco ambulante na pior. Eu honestamente não tenho mais nada a perder. Ok. Vou te enviar o endereço da delegacia mais próxima. Vai até lá hoje mesmo, enquanto tudo está fresco. Leva seu laptop com todas as fotos. E Marina, não fale com nenhum membro da sua família antes de fazer isso. Nada que você disser pode ajudar, mas pode complicar. Entendido. Desliguei e fiquei olhando para minha casa, meu refúgio, meu investimento, meu sonho de criar memórias felizes, agora violada e danificada. Uma parte pequena e patética de mim ainda esperava que o telefone tocasse, que Beatriz ligasse chorando, implorando perdão, que minha mãe finalmente enxergasse o absurdo da situação, que meu pai, sempre tão racional, intervisse com sensatez. Mas o telefone permaneceu em silêncio, porque no fundo eu já sabia a verdade, eles não viam nada de errado no que fizeram. Para eles eu é que estava sendo dramática, exagerada, vingativa. Para eles, família significava que eu deveria simplesmente engolir mais essa. Mais uma na pilha infinita de desrespeitos, humilhações e violações que eu vinha acumulando há décadas. Mas não desta vez. Levantei, tranquei a casa e dirigi até a delegacia. Na recepção, uma atendente de meia-idade com olhar cansado me perguntou: em que posso ajudar? Preciso registrar um boletim de ocorrência por invasão de propriedade, vandalismo e furto. Tem ideia de quem foi? Respirei fundo. Minha irmã. Ela ergueu as sobrancelhas, mas manteve a expressão profissional. Certo. Vou te encaminhar para um investigador. Pode ter assento? Sentei e esperei. E enquanto esperava, enviei uma única mensagem para o grupo da família do qual eu tinha saído. O WhatsApp me permitia ainda enviar para o número de todos. Para todos os efeitos legais, acabei de registrar um boletim de ocorrência referente aos danos causados à minha propriedade. Qualquer tentativa de contato a partir de agora deve ser feita através de representação legal. Minha advogada é doutora Cecília Marques, e o escritório dela pode ser contatado através do e-mail que enviarei em seguida. Cliquei em enviar. 3 segundos depois, meu telefone começou a vibrar. Ignorei. Desliguei o telefone completamente.
E esperei meu nome ser chamado, sentindo, pela primeira vez em muito tempo, que estava no controle da minha própria narrativa. #o encerramento. O investigador que me atendeu era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhar que já tinha visto de tudo. Ele se apresentou como delegado Ferreira e me conduziu a uma sala pequena com uma mesa e 2 cadeiras. Então ele começou, abrindo seu bloco de notas. Me conta o que aconteceu. Passei a próxima hora e meia relatando tudo em detalhes. Desde o convite ignorado para o Natal, passando pela invasão, até os danos e furtos. Mostrei todas as fotos, todos os vídeos, todas as mensagens que documentavam a situação. Delegado Ferreira anotava tudo metodicamente, ocasionalmente fazendo perguntas específicas. Você tem como provar que essas garrafas de vinho existiam antes? A chave foi dada com autorização expressa para emergências? Você tem testemunhas de que esses danos não existiam antes da ocupação? Para minha sorte, eu tinha. Tinha fotos datadas da casa antes do Natal, que eu havia tirado para o seguro residencial em novembro. Tinha mensagem para Laura especificando que a chave era caso de emergência. E tinha o depoimento de Rodrigo, que estava disposto a confirmar que viu Beatriz causando danos deliberadamente. Olha, disse o delegado finalmente fechando seu bloco. Tecnicamente você tem um caso. Invasão de domicílio é complicada porque ela tinha uma chave, mas o contexto importa. O vandalismo e o furto são mais claros. Estamos falando de valores significativos. Então o que acontece agora? Agora eu registro tudo formalmente. Vamos abrir um inquérito. Sua irmã será notificada para prestar depoimento. Dependendo do que ela disser e das evidências, o Ministério Público pode oferecer denúncia. Mas preciso te avisar uma coisa. O quê? Casos de família são complicados. Juízes tendem a pressionar por acordos, reconciliações. Você vai sofrer muita pressão para resolver isso em casa. Tem certeza que quer seguir esse caminho? Olhei diretamente nos olhos dele. Delegado, durante 34 anos eu resolvi em casa. Engoli, perdoei e relevei. E cada vez que eu fiz isso, me ensinei que meu limite não importava. Que eu não importava. Então sim, tenho certeza. Ele assentiu lentamente. Ok, vamos em frente então. Saí da delegacia 3 horas depois com uma cópia do boletim de ocorrência e um número de protocolo. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. Liguei meu celular. 87 notificações. Não li nenhuma. Em vez disso, liguei para a doutora Cecília e atualizei ela sobre tudo. Perfeito, ela disse. Agora vamos para a próxima fase. Vou enviar uma notificação extrajudicial para sua irmã exigindo ressarcimento pelos danos e devolução dos itens furtados. Se ela não responder em 10 dias, entramos com ação civil de reparação de danos. E a família vai implodir. Marina, a família já implodiu. Você só está sendo a única honesta sobre isso. Ela tinha razão. Nos 3 dias seguintes, fiquei na minha casa da Serra supervisionando os reparos e a instalação do novo sistema de segurança. Câmeras em cada entrada, sensores de movimento, fechaduras digitais que só eu controlava. Também contratei uma empresa de limpeza especializada que passou 2 dias restaurando o lugar. A poltrona da varanda era uma perda total. A empresa de restauração disse que o vinho e as queimaduras de cigarro tinham penetrado muito fundo no estofamento. Recebi um orçamento de R$12.000 para uma réplica. A mesa de jantar poderia ser lixada e invernizada novamente, mas nunca seria exatamente igual. Mais R$8.000. As garrafas de vinho roubadas somavam aproximadamente R$15.000 no valor de mercado atual. Os livros raros, outros R$6.000. No total, estava olhando para mais de R$40.000 em danos e perdas. Doutora Cecília enviou a notificação extrajudicial no dia 29 de dezembro. A resposta chegou em menos de 24 horas. Mas não foi de Beatriz. Foi da minha mãe. Um e-mail longo, dramático, escrito às 2 da manhã segundo o horário de envio. Marina, não consigo acreditar que chegamos a este ponto. Você realmente contratou uma advogada? Realmente está processando sua própria irmã? Por quê? Por causa de móveis e vinho? Beatriz está devastada. Ela chorou por 2 dias seguidos. As crianças continuam perguntando por que a família está brigando. Seu pai está tendo problemas de pressão alta por causa do estresse. Entendo que você está magoada. Realmente entendo. Mas isso não é sobre a casa, né? É sobre você finalmente ter uma desculpa para se afastar de nós. Você sempre foi assim, Marina. Sempre mantendo distância, sempre fazendo questão de mostrar como é independente, como não precisa de ninguém. Você sabia que Beatriz está passando por dificuldades financeiras? O consultório do Rodrigo não está indo bem.
Eles estão com dívidas. Ela só queria proporcionar um Natal especial para as crianças, e você tinha aquela casa enorme vazia. E agora você quer 40 mil reais dela. Você sabe que ela não tem isso. Você quer destruir sua irmã financeiramente por causa de um acidente com vinho? Pelo amor de Deus, Marina. Seja razoável. Vamos conversar. Podemos resolver isso. Família perdoa. Sua mãe que te ama. Li o e-mail 3 vezes. Cada vez identificando uma nova camada de manipulação. Primeiro, a minimização. Móveis e vinho, como se 40 mil reais em danos deliberados fossem triviais. Segundo, a vitimização. Beatriz chorando, as crianças confusas, meu pai doente. Terceiro, a inversão. De alguma forma, eu é que sempre mantive distância. Eu é que estava procurando desculpas para me afastar. Quarto, a justificativa. Beatriz estava com problemas financeiros, então estava tudo bem invadir minha propriedade. Quinto, e mais insidioso, a culpa. Como eu ouço a cobrar dinheiro que ela não tem, mas teve para o Natal extravagante, aparentemente. E finalmente, o manto do amor familiar cobrindo todas as transgressões. Encaminhei um e-mail para a doutora Cecília sem comentários. Ela respondeu em minutos. Padrão clássico. Não responda. Qualquer coisa que você disser será usada contra você. Mas eu não conseguia deixar passar completamente. Não dessa vez. Abri um documento no Word e comecei a escrever. Não uma resposta para enviar, mas para mim mesma. Um registro de tudo que eu queria dizer e nunca tinha podido. Escrevi por horas. Sobre cada memória de exclusão. Cada vez que minha voz foi silenciada. Cada conquista minha que foi ignorada enquanto os tropeços de Beatriz e Laura eram tratados com complacência infinita. Escrevi sobre o Natal quando eu tinha 12 anos e ganhei um livro usado enquanto Beatriz ganhou um notebook novo. Você não liga tanto para a tecnologia, minha mãe tinha dito. Escrevi sobre minha formatura da faculdade, quando ninguém apareceu, mas meses depois todos viajaram para ver Laura cantar em um café local. Escrevi sobre as vezes que paguei contas, emprestei dinheiro, ofereci ajuda e nunca fui agradecida, porque família não precisa agradecer. Quando terminei, eram 23 páginas. Salvei o documento como coisas não ditas e o tranquei em uma pasta protegida por senha. Não era para ninguém ver. Era apenas para eu saber que havia reconhecido, nomeado, validado minha própria experiência. O ano novo chegou silenciosamente. Passei sozinha, o que descobri ser muito menos solitário do que passar cercada de família me tratando como mobília. À meia-noite brinquei com fogos ao longe da varanda, um copo de champanhe na mão, uma garrafa que Beatriz não tinha roubado, e fiz uma única resolução. Este ano eu escolho a mim mesma. No dia 2 de janeiro, Beatriz finalmente respondeu à notificação extrajudicial, através de um advogado. O Dr. Henrique Vasconcelos, um advogado que descobri rapidamente, era especializado em direito de família e conhecido por suas táticas agressivas. A carta era uma obra-prima de agressão legal disfarçada de razoabilidade. Essencialmente negava tudo. Os danos eram desgaste normal de uso. O vinho na poltrona foi um acidente genuíno. As garrafas foram consumidas durante a estadia com a presunção de que eram para uso dos hóspedes. Os livros foram emprestados, não roubados, e serão devolvidos quando solicitado adequadamente. E então vinha o contra-ataque. Beatriz estava considerando processar por difamação, devido ao meu comentário no Instagram que prejudicou sua reputação profissional e pessoal. Também mencionava sofrimento emocional, causado pela minha reação desproporcional. Doutora Cecília riu quando lemos juntas. Isso é blefe puro, ela disse. Difamação precisa de declaração falsa. Você declarou fatos verdadeiros. E sofrimento emocional? Por favor, ela invadiu sua casa. Então o que fazemos? Seguimos em frente com a ação civil. E Marina, acho que chegou a hora de você mostrar suas cartas. Que cartas? Sua situação financeira real. Porque aposto que sua família ainda acha que você está indo bem, mas não tão bem. Se eles soubessem a verdade, mudaria toda a dinâmica. Hesitei. Era a última carta que eu tinha guardado. A última camada de privacidade. Pensa assim, doutora Cecília continuou. Eles estão tentando te pintar como vingativa e cruel. Mas se ficar claro que você tem recursos significativos, que poderia facilmente cobrir esses 40 mil sem piscar, mas está escolhendo não cobrir por princípio. Isso muda a narrativa. Não é sobre o dinheiro. É sobre responsabilidade. Ela tinha um ponto. Ok, concordei finalmente. Mas eu faço isso do meu jeito. No dia 5 de janeiro, atualizei meu perfil do LinkedIn pela primeira vez em meses. Adicionei minha posição real, fundadora e investidora Angel, portfólio privado de tecnologia e inovação.
Atualizei minha bio para mencionar a venda da minha empresa em 2020 e meus investimentos subsequentes em startups lideradas por mulheres e empreendedores de primeira geração. Publiquei um artigo longo sobre construindo riqueza em silêncio, porque escolhi não anunciar meu sucesso. No artigo não mencionei minha família diretamente, mas falei sobre como cresci em um ambiente onde sucesso era celebrado seletivamente, onde ser confiável era confundido com ser dispensável, onde estabelecer limites era visto como traição. Aprendi que a forma mais pura de sucesso não é aquela que você anuncia, mas aquela que você constrói enquanto outros estão ocupados subestimando você, escrevi. E aprendi que às vezes a melhor proteção para seu sucesso é mantê-lo longe de pessoas que viriam isso como recurso delas, não conquista sua. O artigo viralizou no meu círculo profissional. Em 48 horas, tinha mais de 15 mil visualizações e centenas de comentários de pessoas compartilhando experiências similares. E é claro, chegou à minha família. Sei disso porque recebi uma ligação de um número que eu não reconhecia. Atendi cautelosamente. Marina? Sou eu, a tia Sônia. Tia Sônia, irmã da minha mãe, que eu não via há uns 3 anos. Oi, tia. Filha, acabei de ler seu artigo no LinkedIn. Eu não sabia. Não sabia que você tinha vendido uma empresa. Não sabia que você estava nesse nível. Eu não gosto de fazer alarde. Claramente. Mas Marina, sua mãe sabe? Não oficialmente. Mas imagino que ela saiba agora, já que você está ligando. Ela riu sem humor. Sua mãe me ligou ontem, chorando, dizendo que você está processando a Beatriz por causa de uma festa de Natal. Ela me pediu para falar com você, tentar te convencer a desistir. E você vai fazer isso? Silêncio por um momento. Não, ela disse finalmente. Na verdade, eu queria pedir desculpas. Isso me pegou desprevenida. Desculpas. Por nunca ter interferido. Por ter visto como você era tratada durante anos e não ter falado nada. Você sempre foi a fácil, a que não dava trabalho. E isso se traduziu em você ser a esquecida, a dispensada. E eu vi e não fiz nada. Senti minha garganta apertar. Tia, sua avó, minha mãe, era assim com a Helena. E a Helena replicou isso com você. É um padrão. E eu deveria ter quebrado ele, mas foi mais fácil ficar quieta. Por que está me dizendo isso agora? Porque li seu artigo e me vi nele, nas entrelinhas, e percebi que você não está sendo vingativa. Você está sendo livre. E eu queria que você soubesse que pelo menos uma pessoa nessa família te apoia completamente. Terminei aquela ligação chorando pela primeira vez desde que tudo começou. Não de tristeza, mas de um alívio profundo. Alguém tinha visto. Alguém tinha entendido. A ação civil foi protocolada no dia 10 de janeiro. O valor pedido era de R$42 mil, os 40 dos danos mais 2 mil de honorários advocatícios. A reação foi imediata e explosiva. Meu pai me ligou pela primeira vez em semanas. Não atendi. Ele deixou uma mensagem de voz que ouvi em alta voz com doutora Cecília presente. Marina, sou eu. Pai. Olha, precisamos conversar sobre essa loucura. Processar sua irmã? Expor a família assim? Isso não é você. Sei que alguém está colocando essas ideias na sua cabeça. Essa advogada está lucrando com isso, você percebe, né? Ela quer prolongar o conflito para ganhar mais. Mas você sempre foi a racional, a sensata. Não deixa o orgulho destruir nossa família. Liga pra mim, por favor. Doutora Cecília fez uma careta. Ah, claro, eu sou a bruxa má manipulando a pobre Marina inocente. Clássico. Ele realmente acha que eu não consigo tomar decisões sozinha, murmurei. É mais fácil acreditar nisso do que aceitar que você, independentemente, decidiu que não vai mais tolerar ser tratada como capacho. Recebi também um e-mail de Laura. Esse era diferente dos anteriores. Menor, mais direto. Marina, eu sei que provavelmente já me odeias de qualquer jeito, então não tenho muito a perder sendo honesta. Você está certa. Sobretudo, a Bia passou dos limites. A mamãe e o papai também. E eu fiquei ali vendo tudo porque sempre fui covarde demais para contrariar eles. Não estou te pedindo para me perdoar ou desistir do processo. Honestamente, acho que a Bia precisa dessa lição. Ela sempre achou que o mundo girava em torno dela e ninguém nunca a contrariou de verdade. Só queria que você soubesse que se precisar de testemunha sobre o que ela fez na casa, eu testemunho. Oficialmente. No tribunal, se for preciso. Você merecia melhor de todos nós. Laura. Reli aquilo várias vezes procurando a pegadinha, a manipulação escondida. Mas parecia genuíno. Respondi brevemente, obrigada pela honestidade. Vou pensar sobre a oferta de testemunho.
O processo avançou mais rápido do que eu esperava. Em fevereiro houve a primeira audiência de conciliação. Era obrigatória, uma tentativa do sistema judiciário de resolver a questão antes de ir a julgamento. Cheguei ao fórum com doutora Cecília. Beatriz estava lá com doutor Vasconcelos e, para minha surpresa, meus pais. A sala de audiência era pequena, claustrofóbica. Todos nos sentamos em lados opostos de uma mesa comprida, o juiz conciliador na cabeceira. Dr. Martins, o conciliador, era um homem mais velho, de aparência paternal. Exatamente o tipo que imagino que tende a pressionar por paz familiar. Bem, ele começou com um sorriso cansado. Casos de família são sempre os mais difíceis, mas também são os que mais precisam de diálogo. Então vamos conversar, certo? Como pessoas civilizadas. Beatriz imediatamente assumiu uma postura de vítima. Olhos vermelhos, colírio, maquiagem, voz trêmula. Eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Ela começou. Marina, você é minha irmã. Eu te amo. E está destruindo nossa família por causa de um mal-entendido. Mal-entendido. Não consegui me conter. Você invadiu minha propriedade, causou mais de 40 mil reais em danos deliberados e roubou pertences meus. Que parte disso é mal-entendido? Eu não roubei. Eu consumi vinho que achei que estava disponível. Eu peguei emprestados livros. E os danos foram acidentes. Acidentes, repeti. Você acidentalmente riscou uma mesa de madeira maciça? Acidentalmente, queimou uma poltrona com cigarros? Acidentalmente, jogou vinho na parede? Você não tem provas de que fui eu. Na verdade, doutora Cecília interviu calmamente, temos testemunha ocular. A irmã delas, Laura, está disposta a testemunhar que viu Beatriz causando os danos deliberadamente. O rosto de Beatriz empalideceu. A Laura não faria isso. Somos família. Aparentemente, família não significa o que você acha que significa, respondi. Minha mãe, que estivera em silêncio até então, se manifestou. Marina, por favor, seja razoável. Beatriz está passando por um momento financeiro difícil. Ela não pode pagar 40 mil reais. Você vai destruir sua irmã por causa de coisas materiais? Coisas materiais, repeti, sentindo a raiva familiar borbulhar. Mãe, quando você precisou de dinheiro para o tratamento dentário do pai ano passado, quem pagou? Silêncio. Eu, continuei. 5 mil reais que vocês nunca me devolveram, e eu nunca cobrei. Quando Laura precisou de fiança para sair de uma situação com o apartamento que alugou, quem pagou? Marina. Laura começou. Eu. 3 mil reais. Quando Beatriz precisou de alguém para cuidar das crianças por uma semana inteira enquanto ela e Rodrigo viajavam, quem ajustou o trabalho remoto e ficou com eles? Beatriz olhou para baixo. Eu. Sempre eu. E eu nunca cobrei, nunca resmunguei, nunca transformei isso em drama. Porque eu achava que era isso que família fazia. Mas aparentemente família é uma via de mão única. Eu dou, e vocês tomam. E no momento que eu estabeleço um limite, eu sou a vilã. Você está diferente, minha mãe disse, e havia algo próximo a desprezo em sua voz. Dinheiro mudou você. Te deixou dura. Egoísta. Ri. Não pude evitar. Egoísta. Eu sou egoísta por não querer que destruam minha propriedade e roubem de mim. Mas Beatriz, que fez exatamente isso, não é. Interessante. Dr. Martins interviu. Vamos manter a calma. Senhora Marina, entendo sua frustração. Mas precisamos encontrar um meio-termo. A senhora Beatriz está disposta a pagar pelos danos? Dr. Vasconcelos se manifestou. Minha cliente está disposta a negociar um valor razoável, parcelado em 24 meses. Que valor? Doutora Cecília perguntou. 10 mil reais. 10 mil, repeti. Um quarto do dano real. É o que ela pode pagar, Dr. Vasconcelos disse firmemente. Então ela não deveria ter causado 40 mil reais em danos, respondi. Dr. Martins suspirou. Senhora Marina, eu entendo sua posição. Realmente entendo. Mas pense no seguinte, se formos a julgamento pode levar anos. Vai custar dinheiro em advogados dos dois lados. Vai expor sua família inteira. E mesmo que você ganhe, executar uma sentença contra alguém que não tem bens é complicado. Não seria melhor aceitar o que é oferecido e todos seguirem em frente? Ali estava. A pressão que delegado Ferreira tinha me avisado. O sistema tentando me convencer a aceitar menos do que eu merecia em nome da paz. Com todo respeito, Dr. Martins, disse calmamente. Eu já gastei 34 anos seguindo em frente e engolindo coisas. E onde isso me levou? Para esta sala, negociando com pessoas que invadiram minha casa e destruíram meu patrimônio. Então não, obrigada. Eu prefiro os anos de processo e a exposição. Porque pelo menos no final, haverá um registro oficial de que o que fizeram estava errado.
Marina, meu pai falou pela primeira vez, voz alta. Chega, para com essa teimosia absurda. Você vai aceitar a oferta e vamos encerrar isso. Olhei para ele. Realmente olhei. E vi um homem que nunca tinha me visto de verdade. Que nunca tinha me ouvido. Que neste exato momento ainda achava que podia me dar ordens e eu obedeceria. Não, disse simplesmente. Como assim não? Eu sou seu pai. Sim. E como meu pai você deveria estar ao meu lado, defendendo meu direito de não ser roubada e vandalizada. Mas em vez disso, está aqui pressionando eu a desistir. Então não, pai. Não vou aceitar a oferta. Virei para Dr. Martins. Podemos encerrar a audiência? Não há conciliação possível aqui. Ele olhou entre nós, suspirou profundamente e assentiu. Muito bem. Audiência de conciliação sem êxito. O processo segue para instrução e julgamento. Saímos daquela sala em silêncio separados. No corredor, minha mãe me alcançou. Você vai se arrepender disso, ela disse, voz baixa e dura. Vai acabar sozinha, Marina. Velha e sozinha. Porque está afastando todo mundo que te ama. Olhei para ela e senti. Nada. Nem raiva nem mágoa. Apenas um vazio tranquilo. Mãe, vocês nunca me amaram da forma que importa. Vocês me toleravam enquanto eu era conveniente. E agora que não sou mais, estou sendo punida. Mas prefiro estar sozinha e ter minha dignidade do que cercada de pessoas que me tratam como recurso descartável. Virei e segui doutora Cecília para fora do fórum. No carro, ela me olhou. Você está bem? Estranhamente, sim. Estou bem. E era verdade. Os meses seguintes foram um borrão de preparação legal, depoimentos, perícias. Laura cumpriu sua palavra e testemunhou, confirmando que viu Beatriz causar danos deliberadamente em estado de embriaguez e raiva. O perito avaliou os danos e confirmou meu valor estimado. R$42 mil era justo, até conservador. Enquanto isso, minha vida seguia. E seguia bem. Em março, fui convidada para falar em uma conferência de empreendedorismo feminino sobre construindo sucesso sustentável. Aceitei e, pela primeira vez, falei publicamente sobre minha jornada completa. A palestra foi gravada e postada no YouTube. Teve mais de 100 mil visualizações na primeira semana. Recebi mensagens de centenas de mulheres compartilhando histórias similares. De serem a filha fácil, a irmã confiável, a que sempre cedia. E de como estavam aprendendo, como eu, a estabelecer limites. Comecei um podcast chamado Limites Saudáveis, onde entrevistava pessoas sobre suas jornadas de se libertarem de dinâmicas familiares tóxicas. Virou um sucesso inesperado. Em maio, Camila, minha amiga do trabalho, me apresentou a seu irmão, Lucas. Arquiteto divorciado, pai de uma menina de 7 anos. Gentil e engraçado com seus próprios traumas familiares e, portanto, entendendo completamente minha situação. Começamos a sair. Nada sério inicialmente, apenas jantares, caminhadas, conversas até tarde. Mas era leve. Fácil. Algo que eu nunca tinha experimentado antes. Você é a pessoa mais emocionalmente saudável que já conheci. Ele me disse um dia, e eu ri. Lucas, estou processando minha irmã. Exatamente. Você estabelece limites claros e os mantém. Isso é saúde emocional. O julgamento foi marcado para agosto. Uma quarta-feira chuvosa, apropriadamente dramática. A sala estava surpreendentemente cheia. Meus pais, claro. Beatriz e Rodrigo. Laura, que seria testemunha. Tia Sônia, que insistiu em estar lá me apoiando. E Lucas, que pegou minha mão quando sentamos. A juíza era uma mulher de uns 60 anos, doutora Andrade, conhecida por ser justa mas linha dura. O julgamento durou 5 horas. Foram apresentadas todas as evidências, fotos, vídeos, depoimentos, perícias. O advogado de Beatriz tentou argumentar que os danos eram exagerados, que eu tinha motivações vingativas, que estava usando o sistema judicial para punir divergências familiares. Doutora Cecília foi impecável. Apresentou cada evidência metodicamente, desmontou cada argumento da defesa e, no fim, fez uma declaração que ainda me arrepia. Excelência, este caso não é sobre valores monetários. Minha cliente poderia pagar 10 vezes este valor sem comprometer seu orçamento mensal. Este caso é sobre estabelecer, finalmente e oficialmente, que invasão de propriedade, vandalismo e furto são crimes independentemente de relações familiares. É sobre dizer que família não é um passe livre para abuso. E é sobre uma mulher que, por 34 anos, foi ensinada que seu valor estava em ser invisível, finalmente dizendo, eu existo, eu importo. E meus limites serão respeitados. A sala ficou em silêncio absoluto. Doutora Andrade se retirou para deliberar. 40 minutos depois voltou.
Tendo analisado todas as evidências apresentadas, ela começou: fica claro para este juízo que houve, de fato, invasão de propriedade, danos materiais significativos e substanciais, e apropriação indébita de bens. O argumento da defesa de que existia a presunção de permissão, devido a laços familiares, é rejeitado. Propriedade privada é propriedade privada, e a chave dada para emergências não constitui autorização para ocupação recreativa. Beatriz começou a chorar. Lágrimas genuínas dessa vez. Quanto à extensão dos danos, o laudo pericial confirma o valor alegado pela autora. Portanto, julgo procedente o pedido e condeno a ré Beatriz Santos Ferreira ao pagamento de R$ 42.000 à autora, Marina Santos, corrigidos monetariamente com juros, em prazo de 90 dias. Custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa serão de responsabilidade da ré. Bang! O martelo desceu. Eu tinha vencido. Mas a vitória não pareceu como eu imaginava. Não houve euforia, não houve sensação de vingança satisfeita. Houve apenas fechamento. Do outro lado da sala, minha mãe me olhava com algo que parecia horror e descrença. Meu pai tinha a cabeça baixa. Beatriz chorava nos braços de Rodrigo. Laura se aproximou de mim quando saímos. Você fez a coisa certa, ela disse baixinho. Mesmo que não pareça agora. Beatriz nunca pagou voluntariamente. Doutora Cecília teve que iniciar a execução da sentença. Bloqueamos contas bancárias. Penhoramos o carro dela. Eventualmente negociamos um acordo onde ela pagaria em parcelas mais longas, com juros mais altos, diretamente para uma conta específica. Cada centavo que entrou doei para organizações que apoiam mulheres saindo de relacionamentos abusivos, para fundos de educação para crianças de baixa renda, para projetos que ajudam pessoas a estabelecerem independência financeira. Nunca foi sobre o dinheiro. Era sobre o princípio. Meus pais cortaram contato completamente. Sem brigas, sem dramalhão. Apenas silêncio. Meu número bloqueado. Meus e-mails retornando. Inicialmente doeu. Depois percebi que era liberdade. Beatriz criou um blog anônimo, não tão anônimo. Várias pessoas me enviaram um link sobre abuso financeiro por familiares ricos e como o sistema jurídico pode ser usado como ferramenta de opressão familiar. Ela me pintava como vilã, obviamente. Mas não respondi. Não me defendi. Porque as pessoas que importavam conheciam a verdade. E as que não conheciam, não importavam. Laura e eu reconstruímos nosso relacionamento lentamente. Almoços mensais. Conversas honestas. Ela começou terapia, finalmente confrontando seus próprios padrões de codependência. Sabe o que é engraçado? Ela me disse um dia, meses depois. A mamãe sempre dizia que você era difícil, a complicada. Mas você sempre foi a mais saudável de todas nós. Você só se recusou a ficar doente com a gente. 1 ano depois do julgamento, estou sentada na varanda da minha casa na Serra. A poltrona nova, ainda mais bonita que a original, está coberta por uma manta macia. Lucas está na cozinha fazendo café. Sua filha, Alice, está brincando no jardim com um cachorro que acabamos de adotar. Tia Sônia vem visitando regularmente. Ela rompeu com minha mãe também, cansada de ser mensageira de manipulações. Meu podcast cresceu. Agora temos patrocinadores, uma comunidade ativa, e estou transformando em um livro, O Preço da Paz Falsa. Como estabelecer limites salvou minha vida. A casa está cheia de câmeras de segurança. As fechaduras são digitais. Ninguém entra sem minha permissão explícita. E sabe o que é mais estranho? Não me sinto pesada. Não acordo mais com aquele nó no estômago. Não passo mais madrugadas analisando conversas familiares procurando por ofensas veladas. Estou leve. Lucas sai na varanda com 2 canecas de café. Senta ao meu lado. No que está pensando? Ele pergunta. Que vingança foi a palavra errada o tempo todo? Não foi vingança? Não. Foi resgate. Eu me resgatei de pessoas que nunca me valorizariam. E construí uma vida com pessoas que escolhem me amar, não me tolerar. Ele sorri e beija minha testa. Bem-vinda à família, então. A família que você escolheu. Alice corre até nós, o cachorro pulando ao seu redor. Marina. Marina, posso plantar flores aqui? Você disse que eu podia escolher um canteiro. Claro, querida. Vamos escolher as mudas amanhã. Ela corre de volta para o jardim excitada. Lucas me olha com aqueles olhos gentis. Ela te ama, sabe? Está sempre falando de você para os amigos da escola. Sinto os olhos marejarem. Eu também amo ela. E naquele momento percebo, está em minha família agora. Não há que compartilha meu DNA, mas há que compartilha meus valores, meus limites.
Meu respeito. 2 dias atrás, recebi um e-mail do advogado de Beatriz informando que a última parcela foi paga. A dívida estava quitada. Doei tudo como tinha planejado. Mas guardei o comprovante. Não por rancor, mas como lembrança. Lembrança de que estabelecer limites tem um preço. Mas não estabelecer tem um custo muito maior. Ainda celebro o Natal. Agora cercada de amigos, da família de Lucas, de tia Sônia e Laura. Pessoas que escolhem estar lá. Que respeitam limites. Que entendem que amor não é incondicional. Respeito precisa ser recíproco. A casa na Serra finalmente se tornou o que eu sonhava. Um lugar de memórias felizes. De risadas genuínas. De presença, não performance. Às vezes, em noites muito quietas, penso em minha mãe, meu pai, Beatriz. Me pergunto se eles algum dia entenderão o que perderam. Se algum dia reconhecerão que uma filha, uma irmã, não é recurso. É pessoa. Mas então lembro, não é minha responsabilidade fazê-los entender. Minha única responsabilidade é comigo mesma. Com a vida que construí. Com os limites que estabeleci. E nessa vida, nessa versão de mim que finalmente deixei emergir depois de 34 anos escondida, eu sou vista. Eu sou valorizada. Eu sou amada. Não apesar dos meus limites, mas por causa deles. E isso, descobri, é o único final feliz que eu realmente precisava. Epílogo. 3 anos depois, o livro foi publicado. Virou best-seller. Recebi milhares de mensagens de pessoas compartilhando suas próprias histórias de libertação de dinâmicas familiares tóxicas. Lucas e eu nos casamos em uma cerimônia pequena na Casa da Serra. Alice foi da minha. Tia Sônia me entregou no altar. Laura foi minha madrinha. Nenhum convite foi enviado para meus pais ou Beatriz. Não por crueldade, mas por proteção. Daquele dia. Daquele momento. De mim. 6 meses depois do casamento descobri que estou grávida. E enquanto coloco a mão na barriga ainda discreta, faço uma promessa silenciosa para esse ser humano que está crescendo dentro de mim. Você será visto. Você será ouvido. Seus limites serão respeitados. E se você for a criança fácil, a tranquila, a que não dá trabalho, eu vou prestar atenção redobrada. Porque é justamente essa criança que mais precisa de validação. E se algum dia alguém familiar ou não te tratar como invisível, como dispensável, como recurso, eu vou te ensinar a fazer exatamente o que fiz. Estabelecer limites. Defender sua paz. E escolher você mesma. Sempre. Olho pela janela para o pôr do sol tingindo as montanhas de dourado. E pela primeira vez na vida não sinto falta do que perdi. Apenas gratidão pelo que encontrei. Eu mesma. Se essa história tocou vocês de alguma forma, por favor deixem um like e se inscrevam no canal para mais histórias de superação e justiça. Seus comentários e apoio fazem toda a diferença para outras pessoas que podem estar passando por situações parecidas. Até a próxima história!